Muito obrigado, deputado professor Cleito, que preside essa sessão. Parabenizo pela iniciativa de convocar essa audiência. Cumprimento o deputado Carlos Henrique, o deputado Grego. Cumprimento o secretário Luiz, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades da mesa. Eu queria realmente ser muito breve e queria também, assim como o professor Cleiton disse, que ele fica muito feliz ao ver o pessoal de verde, por ele ser líder do Partido Verde, eu também fico muito feliz, professor Cleiton, quando vejo as pessoas de verde, por dois motivos. Gostaria ali de cumprimentar a minha colega, a doutora Cíntia, médica veterinária. Eu sou médico veterinário de formação, então o verde faz parte do agro, faz parte da minha formação profissional, assim como meu pai, que era médico veterinário, e lá na década de 70, eu aprendi a admirar os funcionários do Estado de Minas Gerais que trabalhavam na Emater, que trabalhavam, na época tinha outro nome, o IMA. Então essa minha admiração vem dessa minha infância ligada à minha profissão. E também, como coronel da reserva do Exército Brasileiro Verde, também me remete a essa cor em que eu trabalhei vestido de verde durante 28 anos da minha vida. E talvez, não sei se por esse motivo, a minha primeira lei, meu primeiro projeto de lei, sancionado pelo governador Romeu Zema, é a Lei 25.534, de 7 de janeiro de 2020, que reconhece a relevância social e econômica da Emater. É muito comum, né, e a imprensa criou uma propaganda aí interessante, que o primeiro a gente nunca esquece. Então, por uma feliz coincidência, essa minha primeira lei ligada à Emater transformou-se como um marco, lá do meu primeiro mandato e agora no segundo mandato. Quem entrar lá na sala do Otávio vai ver que atrás da cadeira do presidente tem lá um quadrinho com essa lei, né, lá na época do Gustavo, depois passou pela Luísa e agora com o Otávio. Então, nesse momento em que nós levamos essa proposta, é porque lá na reforma administrativa de 2019, eu era presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, comissão da qual eu fui vice-presidente e agora sou membro efetivo. Durante todos os meus, agora quase 7 anos de mandato, integro essa comissão pela afinidade natural da minha formação técnica. E quando eu digo formação técnica, nessa casa da política, eu enxergo que o nosso papel de médico veterinário, engenheiro agrônomo, zootecnista, técnico agrícola ou dos administrativos da Emater, o nosso papel é essencialmente técnico. E muitas vezes nessa casa só se aborda a questão política. E eu procurei e procuro, durante todos os meus dias, associar e tentar equilibrar nessa balança a questão técnica e a questão política. Então, dentro disso, eu gostaria, o professor Cleito disse aqui, nós somos amigos, nós somos companheiros lá de arquibancada do Mineirão, né? Então é uma amizade que transcende aqui a vida política. Então, com a liberdade que eu tenho com ele, como professor de História, o senhor me permite fazer uma correção na sua fala inicial. Como ex-aluno da Universidade Federal de Viçosa, lá eu fiz meu pós-doutorado, a URENG, a Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, ela foi originária da Escola Superior de Agricultura e Veterinária, criada lá em Viçosa em 1926. Então o presidente Arthur Bernardes, viçosense, criou a ESAV, e aí na evolução da ESAV, em 1942, se desmembrou a medicina veterinária, a veterinária veio para Belo Horizonte, e em 1948, evolução da ESAV, foi criada a URENG, com a Escola Superior de Agricultura de Viçosa, com a Escola Superior de Medicina Veterinária de Belo Horizonte. E em 1969, aí sim, foi federalizada a URENG, e aí foi criada em 1969 a Universidade Federal de Viçosa. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque aqui, e aí, representantes aqui do governo, da CEPLAG, que trabalham com números, que trabalham com dados, e eu admiro essa administração do governador Romeu Zema pela tecnicidade em que o Estado, pelo estado de crise financeira que vivia quando assumiu, ele tratou as coisas de forma muito técnica, né? Mas eu disse aqui que eu procuro balancear a política, procuro balancear a técnica e também, por convicção, procuro valorizar as tradições. E quando eu vejo servidores públicos como todos vocês são, abraçando uma causa de uma empresa que não lhes pertence, eu me lembro, lá no longínquo 2002, um comandante que chegou lá para me comandar na Academia Militar das Agulhas Negras, onde eu tive a honra de servir ao Brasil durante 23 anos lá em Resende, e depois andei por esse Brasil afora, mas lá em Resende, um comandante disse
que gostaria de desenvolver em todos nós que ali estávamos, servidores públicos que somos, servidores de Estado, do governo federal, gostaria de desenvolver em cada um o sentimento de propriedade. Ele gostaria que cada um de nós, na sua respectiva função, tratasse a coisa pública como se sua fosse. Eu era diretor do hospital veterinário e ele falava, eu quero que você comande como se isso fosse seu. E é isso que eu vejo no olhar e no sentimento de cada servidor da Emater quando abraça essa ideia. Porque com cada um que eu converso, vocês falam do prédio como se o prédio fosse de vocês. E o prédio é de vocês. O prédio é de vocês. Então, nosso secretário da Fazenda, que representa, né, aqui o Executivo, eu gostaria que o senhor, em qualquer momento, né, e a gente está trabalhando aqui como o deputado professor Cleiton citou, cada um, deputado Carlos Henrique, cada um de nós, com seus relacionamentos, está trabalhando para que a gente evite o conflito. A gente está trabalhando para evitar o mal maior de ter que chegar aqui, ter que travar isso aqui dentro do parlamento. Então, secretário, eu gostaria que ficasse essa mensagem da técnica, essa mensagem da política, essa mensagem da tradição, mas, sobretudo, essa mensagem desses servidores que aprenderam aqui, uns com mais de 30 anos de serviço, outro com menos de 5, mas aprenderam com essa empresa a tratá-la como se fosse sua. E isso torna a Emater diferente. Isso torna a Emater merecedora de ter passado por todas essas ameaças, a principal delas, o deputado professor Cleiton já citou, da temível, né, temerária fusão com a Ipamig, que todos nós aqui trabalhamos para evitar, e felizmente, graças a vocês, graças à qualidade de vocês, graças ao reconhecimento que o povo mineiro, em mais de 800 municípios, que hoje a Emater está presente, isso é trabalho de vocês, isso não é trabalho dos deputados, isso não é trabalho meu. Isso é trabalho conquistado por todos vocês, por todas essas gerações que delegam e que vocês têm o compromisso de entregar para aqueles que virão. Eu digo que o nosso compromisso deve ser com aqueles que ainda nem estão aqui. Vocês estão trabalhando pelo futuro da Emater. E quando a gente fala futuro da Emater, nós estamos falando do futuro da agropecuária em Minas Gerais e, consequentemente, do futuro do nosso Estado. Eu hoje pela manhã participei da abertura do Congresso Nacional da Carne, lá no Expo Minas, né, com a presença, o maior congresso nacional da pecuária de corte. Estava lá a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, estava lá o governador Romeu Zema, estava o presidente da FAENG, o secretário. Então, quando a gente vê a pujança do nosso agro, nós sabemos que cada um de nós tem o seu papel. Então eu quero encerrar essas minhas palavras. Eu pedi que falasse primeiro, porque eu agora, às 16 horas, 15 horas, tenho uma audiência da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, em que nós vamos homenagear lá os técnicos que trabalharam durante a Nacional do Campolina, lá no Parque da Gameleira, que nós vamos homenagear a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina, que assumiram a administração lá do Parque Bolivar Andrade, e nós temos também preocupação com o futuro do Parque da Gameleira, que durante tanto tempo foi muito bem gerido pelo nosso Instituto Mineiro de Agropecuária. Então, podem saber que assim que terminar lá, se aqui ainda estiver presente, eu retornarei, e deixo esse meu reconhecimento, essa minha referência toda especial. E sempre falo que o servidor, que o funcionário da Emater é aquele que toma café lá no fogão a lenha, lá na cozinha do produtor rural, de cada um desses cantos da Minas Gerais. Então vocês têm a autoridade e a legitimidade para trazer para nós as verdadeiras demandas da agropecuária mineira. E vocês, quando tiverem essas demandas próprias, podem ter certeza absoluta, mesmo que de forma silente, o meu mandato, como desde o meu primeiro projeto de lei, estará completamente alinhado a cada um de vocês. Eu só tenho uma maneira de comprovar esse meu reconhecimento e essa minha admiração por todos vocês. É me despedir e dizer uma coisa que para nós militares é muito cara. Quando nós prestamos uma continência, isso é um cumprimento, isso significa um bom dia. Mas também nós temos a obrigação de prestar continência para a bandeira nacional quando ela está sendo hasteada. Então também é uma reverência à importância que nós damos a cada um que nós prestamos essa continência. Então eu agradeço a oportunidade, me despeço e presto a cada um de vocês, servidores da Emater, a minha melhor continência. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Henrique. Coronel, tinha
Tinha batido uma curiosidade aí, mas durante a sua fala eu